Boa noite a todos e sejam bem-vindas ao Trilha da Inovação, o programa que vai te guiar pelas estradas do empreendedorismo, da inovação e das startups. Eu sou Ana Médici e estou aqui para acompanhá-los nessa jornada rumo ao futuro. Estamos vivendo em uma era de mudanças rápidas e constantes, em que a inovação é a chave para o sucesso nos negócios. Ao longo dos episódios, vamos explorar as histórias inspiradoras de empreendedores visionários, as estratégias que estão revolucionando o mercado e as tendências que estão moldando o futuro dos negócios. E hoje o nosso convidado é Nelson Neriata. Nelson, um grande prazer ter você aqui com a gente. Eu agradeço o convite, Ana. Obrigado. E olha só, o Nelson, ele é CEO e fundador da Eats For You, uma startup que tem como objetivo revolucionar a forma como produzimos, comercializamos e entregamos alimentos prontos no mundo. Publicitário e especialista em gestão de marketing e branding, Nelson tem uma trajetória consolidada nas áreas de inovação e desenvolvimento de negócios. Suas estratégias visionárias conquistaram destaque em casos locais, nacionais e internacionais, impactando diversos setores do mercado. Além da Eats For You, Nelson também foi fundador da Key Brands, uma agência especializada em branding, onde atuou como CEO por 14 anos. Nelson, olha, primeiro eu quero que você comece contando sobre a Eats For You, que é uma startup muito bacana, uma food tech, que tem uma solução incrível. Conta aí para quem está em casa, o que faz a Eats For You? Perfeito, Ana. A Eats For You é uma startup que conecta donas e donos de casa que amam cozinhar com empresas que buscam uma refeição feita em casa, artesanal, muito mais gostosa, muito mais saborosa, a um preço justo e com total comodidade para o colaborador. Então a gente conecta essas duas pontas. E como é que funciona essa conexão? Como é que vocês fazem essa conexão entre essas cozinheiras e o consumidor final? Então isso mudou muito, né, Ana? Porque nós criamos um modelo de negócio em 2000, o insight da ideia veio em 2016. Em 2017 a gente foi entender como é que a gente ia conseguir realmente trabalhar isso, porque imagina, a gente está falando de alimentação, regulação pesada, né, Anvisa e tudo isso, a parte previdenciária, então a gente tinha que entender como a gente ia fazer essa parte de regulação, tecnologia e etc. E criamos um modelo de negócio e lançamos esse modelo de negócio em 2018. Surfamos, crescemos bastante, chamamos a atenção da imprensa, chamamos a atenção de investidores, de grandes parceiros como a Alelo, que é a maior empresa de benefícios do país, e chegou um momento que veio a pandemia. Algo e aí pronto, mudou tudo. Mudou o jogo para todo mundo, né? Mas o nosso modelo de negócio foi diretamente impactado. Por quê? Nós criamos um modelo de negócio para atender quem trabalhava fora de casa. E de repente as pessoas não estavam mais fora de casa. Então o nosso negócio assim caiu as vendas 95% em uma semana. Então imagina o baque que foi pra gente. Porque a Eats For You, quando operava nessa época, antes da pandemia, ela tinha pontos fixos, né, de distribuição das refeições. Exatamente. E aí essas refeições vocês eram feitas nas casas, né, de cozinheiras que se cadastravam aí na Eats For You. Tinha todo um controle, né, ali da alimentação, e aí a comida chegava ali fresquinha no ponto, né, ali perto dos escritórios. E aí com a pandemia isso mudou completamente. Isso, um ponto importante que você falou, nós não éramos uma empresa de delivery, né, a Eats For You sempre foi uma food tech. A gente estava envolvido no processo de produção das refeições. Então as donas de casa produziam em suas casas, a gente estruturava toda a parte, desde a embalagem, sistema de controle de qualidade, tudo isso a gente dava todo o suporte, sistema de pagamento, delivery, tudo era com a gente. Então a gente tinha uma otimização muito grande na parte de logística, na parte de custo, né, a gente ficava muito mais competitivo para o consumidor final. E aí esses pontos todos fecharam, né, e a gente teve que se reinventar inteiro para poder atender a nova demanda que a gente tinha na pandemia. E como é que vocês fizeram isso na época? Foi muito difícil, foi muito desafiador, porque, como eu falei, a gente tinha criado um modelo de negócio para atender as pessoas que estavam fora de casa e as pessoas não estavam mais fora de casa. Então a gente precisou se reinventar. E naquele processo, qual que era a questão? Nós tínhamos uma base empreendedora, nós tínhamos famílias envolvidas na base de produção da Eats For You, que a gente não podia abandoná-las, simplesmente. A gente tinha um dever moral com essas pessoas. Tinha donas de casa entrando em contato com a gente sem saber como é que eu pagar o aluguel. Porque elas ganhavam mil... dependiam totalmente da Eats For You para sobreviver. Exato, não era mais renda extra. A Eats For You, com aquele momento de crise, virou uma renda principal de muitas famílias. E essas famílias ganhavam R$1.000, R$1.200, R$1.500 de renda bruta por semana, e isso caiu para R$200, R$250. Como que a gente conseguiria ajudar essas pessoas? Foi aí que a Vanessa Olante, que na época era do nosso marketing, ela teve a ideia de criar um food bank, um banco de doação de refeições. Então as pessoas, os nossos clientes e grandes empresas compravam kits de refeições
e a gente montou uma escala de produção com as donas de casa. Então a gente manteve as donas de casa produzindo as refeições e a gente doava essas refeições para a população em situação de rua de São Paulo. Então, com isso, a gente conseguiu distribuir mais de 220 mil refeições para a população em situação de rua e gerar mais de R$1 milhão em renda formal para essas famílias que estavam em situação de vulnerabilidade econômica. E aí vocês tinham empresas parceiras que faziam isso? Quais eram as empresas, né? A Alelo foi uma grande empresa, a Pé de Pronto foi uma empresa muito importante, a Unilever foi muito parceira nossa, a Bossa Nova Investimentos, a GV Angels, o Shediac Advogados estavam junto com a gente também, a Hub, a Reset, a empresa de madeira ecológica, Scania, De Pascoal, não posso deixar ninguém por fora aqui. Deixa eu lembrar de todos. Mas foram grandes empresas que nos apoiaram muito nesse processo. Desculpa, a BRF. A BRF foi um grande parceiro, não só na viabilidade da produção ali, custeando refeições, mas doando matéria-prima. Tá? Eles doaram bastante ali, acho que foram mais de 7 toneladas de produtos, de insumos que a gente produziu ali de alta qualidade para a população em situação de rua e gerando renda formal para essas famílias. Isso operou mais ou menos quase 2 anos. A gente ficou operando com esse modelo. Uhum. E aí, bom, aí voltou, né? O mundo voltou, né, a trabalhar, enfim. E aí, como é que foi essa retomada para Eats for You? Aí começou tudo de novo. Por quê? Porque não voltou como era antes. Uhum. Então não adiantava a gente pegar o formato que deu super certo em 2018, 2019 e simplesmente voltar ele em 2022. Né? O formato híbrido de trabalho, né, o home office, ele veio para ficar. A gente sabia disso. Quando a gente começou a desenhar Eats for You, as pesquisas mostravam a tendência do home office. Só que era algo que ia para acontecer no final da década. A gente estava imaginando isso em 2027, 2028, 2030. Deu uma antecipada, né? Nossa, antecipou 10 anos. Né? E de uma maneira muito rápida. A gente imaginava isso se consolidando. O que tem hoje de formato híbrido, a gente imaginava acontecendo em 10, 15 anos. E simplesmente aconteceu imediatamente por causa da pandemia. Então, impactou muito o nosso modelo de negócio e a gente teve que se reinventar de novo. E aí veio um trabalho muito forte de todo um time, do time de operações da Eats for You, o time de growth, o time de novos negócios e projetos que desenvolveu um novo formato, que é o formato que a gente tem hoje. E continua com o mesmo processo, as cozinheiras, as cozinheiras, né, enfim, que querem trabalhar na Eats for You, fazem o prato, vocês continuam fazendo o mesmo esquema que era feito antes? Como é que ficou agora a dinâmica do processamento do alimento? Do sistema de produção, a gente continua com o formato de home kitchen, que a gente fala, que é a produção artesanal mesmo, produção em casa, que a dona de casa faz. Ela passa por 5 etapas de validação. A Eats for You não é um marketplace de refeições caseiras simples, ele é um marketplace gerenciado, ou seja, não basta se cadastrar e vender, você tem que se cadastrar e passa por um processo de validação até que você possa ofertar na base. Tá? Mas nós também temos agora, depois da pandemia, o formato da Bright Kitchen, tá? Que é um formato de cozinha-escola, cozinha colaborativa, onde donas e donos de casa que não podem produzir em suas casas por questões de segurança alimentar, né, às vezes não tem a estrutura necessária na sua casa para poder produzir com essa segurança, elas podem ir até essa cozinha, elas são capacitadas, ali são contratadas e tem todo o suporte, desde os serviços gerais até nutricionistas responsáveis pela produção. E quantos pontos tem dessas Bright Kitchens? Hoje o primeiro foi inaugurado agora, a gente está abrindo mais uma, na verdade a gente ampliou a primeira e agora a gente está abrindo mais uma. E aí, nessas Bright Kitchens, vocês conseguem... Qual que é a produção, mais ou menos, de refeições? Quantas refeições são produzidas? Hoje, a gente deve estar aí numa média de 20 mil refeições, mais ou menos. Por mês? Por mês. Por mês. E aí, continua também com as cozinheiras que fazem em casa, que fazem home kitchens. E aí você falou que tem um processo de validação, né? Como funciona esse processo de validação? Isso, a gente vai desde um cadastro, com fotos e vídeos da cozinha, para ver se atende as exigências mínimas que a gente percebe ali. Depois passa pelo processo de uma entrevista, onde a gente entende um pouco do perfil dessa dona e dono de casa. Passando por essa etapa, tem uma visita técnica, alguém do nosso time vai até lá com checklist baseado no Manual de Boas Práticas da Anvisa, para ver se atende às exigências de segurança alimentar. É feito todo o suporte para cadastramento, porque é importante que ela seja MEI. A Eats for You trabalha somente com a geração de renda formal, para que ela tenha a seguridade social preservada. Então, tudo isso é acompanhado. E o fornecimento dos alimentos? É a própria cozinheira que compra? Ou vocês têm alguns fornecedores que fornecem alguns tipos de alimento, por exemplo? Como é que é essa... assim, por exemplo, arroz, feijão,
A própria cozinheira compra ou vocês têm alguns parceiros para fornecer? Ela tem autonomia total. Tem autonomia. Enfim, a gente tem alguns parceiros que a gente até indica, mas a dona de casa tem autonomia total para poder definir, né? E elas são muito criteriosas nesse ponto. Já sabe como é que faz, né? Já sabe como é que faz. E não dá pitaco na cozinha delas não, porque elas sabem fazer melhor do que a gente. Nelson, olha só, a gente vai para o intervalo, já a gente volta conversando um pouco mais, falando sobre a Eats for You. Tem muita coisa legal para a gente falar. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Tria da Inovação. Nosso convidado de hoje é Nelson Andreatta, CEO e fundador da Eats for You, uma startup que tem como objetivo revolucionar a forma como produzimos, comercializamos e entregamos alimentos prontos no mundo. Bom, Nelson, você mostrou aí, falou no bloco anterior sobre essa pivotagem que vocês fizeram na Eats for You para conseguir se adequar aí à pandemia. Agora vocês estão num novo momento da empresa. Como é que você vê aí os próximos anos? Qual é a estratégia de crescimento? E foi tão engraçado porque, apesar de extremamente desafiadores esses últimos anos, a gente conseguiu fazer movimentos muito importantes estrategicamente. Né? A parceria com a Alelo, por exemplo, que era parceira nossa desde o período pré-operacional, tanto que a Alelo foi a primeira empresa de benefício a desenvolver a tecnologia de pagamento com benefício online, né, por app. A Eats for You foi a primeira a aceitar isso. A gente começou um mês antes das grandes do mercado. Essa integração justamente por essa parceria. E agora, em 2022, a Alelo se tornou investidora da Eats. Né? Então, a gente vem seguindo forte aí nessa expansão Brasil. Então, é isso que a gente enxerga para os próximos anos. Vocês já tinham sido investidos, né, pela Bossa, né? Isso, a Bossa Nova foi o primeiro investidor. A gente tocou a primeira etapa do projeto Bootstrapping, né, que foi importante ali para a gente até para entender também a viabilidade do projeto. Depois a gente fez um FF, que a gente chama, né, que é um Friends and Family. Exatamente, ali só com alguns amigos. A gente tira o Fools. Não, not Fools. Ali, não, Fools. A gente entrou o Friends and Family. Tá brincando porque é Family, Friends and Fools, que é um termo que fala que Fools são os bobos que emprestam para o negócio ir para frente. Nessa fase inicial. Mas porque, assim, na verdade, é um momento muito delicado de se investir. Uhum. Né? É praticamente um PowerPoint que você está investindo. É um PPT, né? Uma ideia. Exatamente, é uma ideia. Então, por isso que o pessoal brinca com essa história dos fools, né? Que às vezes os tolos que entram, né? Mas, assim, é muito importante saber que é o tamanho do risco, é proporcional. Né? Hoje, por exemplo, quem investiu nesse momento na Eats for You vai ter um múltiplo de mais de 10 vezes. Com certeza. De investimento. Quem pega nessa fase, é aquele negócio, o risco é grande, mas ao mesmo tempo o retorno também é grande, né? Então, assim, por isso que é muito importante o investimento nos founders, né? Exato. Porque isso, o founder, ele consegue fazer com que o negócio pivote, mude e vá para um outro patamar se precisar, né? Exato. E foi isso que a gente fez. A gente pegou essa captação e investimento inicial ali, com esses amigos próximos, e aí depois a gente fez uma captação de investimento mais profissional aqui em São Paulo. A gente fez um pré-seed, vamos chamar assim. Foi a primeira vez que a Bossa Nova entrou. E entraram alguns investidores independentes aqui de São Paulo, que validou nosso valuation, que validou nosso modelo de negócio, foi muito relevante para nós, foi muito importante para nós. Depois a gente fez um pré-seed, e aí nesse pré-seed entrou, a Bossa Nova fez um follow-on, né, fez um reinvestimento, a GV Angels fez um investimento também com a gente, a FEA Angels também entrou, e foi muito importante isso para nós, né, porque a gente estava... Eu não sou de São Paulo, né? Você é mineiro, né? Eu sou goiano. Goiano, eu sou verdade, goiano. Isso. E eu morava... E aí você se muda para São Paulo sem network, eu precisei construir tudo isso aqui. Sim. É diferente, sabe como isso é complicado? Sim. Né? Então, ter essa validação desses grandes investidores foi muito relevante para nós. E aí, e agora, recentemente, vocês foram investidos pela Alelo. Isso. Aí na Alelo já foi uma série A, a gente já conseguiu um investimento substancial. E a gente vem trabalhando aí com essa grande companhia nessa expansão. E aí, quais são os planos aí para o futuro? Se a gente começou a falar sobre isso, onde vocês querem chegar, como é que está aí a caminhada da Eats for You? A Eats é um projeto nacional, a gente quer lançar ele em todo o país. Né? A primeira ideia agora são as principais capitais, a gente já está em 7 estados.
né? E a ideia é ampliar isso ainda mais até o final do ano que vem, para estar nas principais capitais do Brasil. Hoje, quantos colaboradores tem na empresa? Nós estamos em 37 pessoas, 34 pessoas. 34, 37, eu não sei exatamente. 34, 37 pessoas. Tá por aí, mas são mais de 30 pessoas. Menos de 40 e mais de 30. Agora, né, eu conheci o Nelson em 2019, né? Quer dizer, já faz um bom tempo. O que você viu principalmente de mudança, né, nesse mercado das food techs de lá para cá? O que mudou no Brasil? Você percebe assim que teve uma... você pode falar um ponto que você fala, olha, realmente tem uma mudança aí nesse mercado de alimentação. Eu acho que a grande mudança, acho que não só no mercado de alimentação, mas em todo o mercado, é a responsabilidade com caixa, sabe, com investimento. Acho que as startups passaram por um processo de amadurecimento. O João Kepler fala muito do freio de arrumação, né? Precisou vir um freio de arrumação. Às vezes as coisas estavam muito... O hype, né? Muito hype. Muito altos, empresas que ainda não eram tão validadas, o modelo de negócio ainda meio bamba. E aí, com a pandemia, deu uma organizada em tudo isso, né? Depois da pandemia. Os valuations reduziram um pouco. Eu acho que os fundos começaram a exigir mais esse profissionalismo, sabe, dos founders, sabe, das startups. Peraí, mas vamos ver os números. Né? A ideia é importante, muito importante, mas os números são muito importantes também. E hoje, qual é o principal desafio da It's4U? Você fala, nossa, realmente o nosso desafio hoje principal sei lá, tecnologia, growth, qual que é o desafio principal ali? Todos. Porque assim, a gente está falando de crescimento. E é igual quando você é pequeno, tem aquela dor na perna, aquela dor do pra crescer, né? Exatamente. Então é aquela dor meio que geral, assim, que a gente tem, né? Todos os departamentos estão o tempo inteiro conversando, articulando para entender o que está acontecendo e como melhorar. A gente não tem nenhum gargalo, assim, direto, assim, isso inviabiliza a operação, né? Nós tínhamos, quando abriu o cenário de novo, nós tínhamos acho que todas as startups passaram por isso, todo mundo tinha um BC, né, um business plan ali, um basic case, com uma estrutura e que de repente não se valia mais, porque as premissas que foram construídas foram pré-pandemia, ou durante a pandemia, e isso não vale mais no cenário pós-pandemia. Então, zeramos tudo. E também falar assim, nós temos previsibilidade total? Não, nós não temos. Chegamos no momento onde você não consegue enxergar mais do que 1, 2 anos pela frente. Mais do que isso é impossível, você não sabe o que está por vir. O mercado muda muito rápido, né? Muito rápido. Então, mais do que um bom plano e um bom planejamento, é importante ter, mas é resiliência, e mais do que resiliência, é a antifragilidade. É ter um time que sabe se valer do caos. Sabe? Porque só ser resiliente não é mais suficiente, não. Não, agora também tem que aprender a se valer do caos. Quer dizer, pegar o caos e fazer do limão uma limonada. Exatamente. Resolver problemas no caos, né? É igual o judô ali, quando você usa a força e o peso do outro a seu favor. Sabe? Foi o que a gente tentou fazer. A gente tentou não, foi o que a gente fez na It's4U, o time da It's4U fez. Agora, Nelson, conta um pouquinho de você, né? Então, você é goiano, falou um pouquinho aí da sua trajetória. Você, antes da It's4U, também teve uma outra empresa, uma outra startup. Você sempre empreendeu? Sempre. Eu não tenho carteira de trabalho, nunca tive. Nunca teve? Não, sempre empreendi. E foi uma influência muito grande da minha mãe, assim, eu vi minha mãe empreendendo a vida inteira. Minha mãe foi empresária no Brasil durante 40 anos. Né? Você ter um negócio no Brasil já é difícil, você ter um negócio durante 40 anos... Ainda mais pegando a inflação, né? Sobe e desce, vários planos econômicos. Não é agora não. Eu empreendi depois do Plano Real, aí fica fácil. Não tem mais inflação, né? Hiperinflação, não era inflação aquilo, era hiperinflação, era uma loucura aquilo. Eu ainda lembro, eu sou de 80, né? Então eu lembro das coisas de um RV ainda e tal. E era uma insanidade aquilo. Então empreender é uma loucura, né? E eu vi aquela loucura de maneira positiva, sabe? Eu gostei daquilo. Minha irmã pegou trauma. Mas eu não. Eu falei, não, eu quero fazer isso, eu gosto disso. E comecei a empreender muito cedo, de fazer festa na escola, no condomínio. Aí depois eu criei um jornal, e aí eu fui fazendo, até que eu estava na faculdade de publicidade. Cheguei no último ano ali, no início do último ano de faculdade. E falei, cara, quer saber, eu vou montar uma agência para mim. E aí chamei um colega de sala para montar essa agência. Essa agência vai fazer 20 anos de mercado. Ainda existe? Ainda existe, vai fazer 20 anos de mercado. Mas mercado. não está mais com você? Eu sou sócio você ainda é sócio. Mas eu não sou mais na operação. Isso. E essa empresa vai fazer 20 anos de mercado dia 2 de abril. Então, e esse teu primeiro sócio está ainda lá?
Esse teu amigo, colega de escola? Também, não na operação. Escola de faculdade, né? Na faculdade. Mas não está mais na operação também. E aí o negócio, quem toca o negócio hoje? Tem um time lá que a gente trabalha durante muitos anos, ele ficou à frente, né? Mas não sei por quanto tempo as coisas vão rolar por lá não, porque a gente acabou se afastando, né? E eu era muito a cara comercial do negócio. Foi por isso que eu quis a Eats, sabe? Aqui o Brand era um baita negócio, eu era fã não era uma startup, era um mercado convencional, era uma agência, né? Serviço, margem de lucro ótima, era incrível ali, mas eu não via essa escala. Entendi, sabe? E era uma dependência muito grande de mim. Entendi. Aí você falou que era uma coisa que possa exponencializar. Exato. E aí veio a Eats for You. Exato. E aí, como é que veio essa ideia da Eats for You? Você estava assim em casa, falou, não, agora eu vou... Como é que foi essa ideia? Surgiu ali. A gente estava na agência e a agência estava no mesmo prédio há 8 anos e meio já. Era um centro empresarial e a Eats ficava em uma sala comercial ali, no complexo. E aí, por volta das 11h30, acabou uma reunião, e aí o meu sócio perguntou, aquela pergunta que todo mundo se faz na hora do almoço no Brasil, a gente tem uma cultura muito forte do almoço aqui, né? Falou, onde a gente vai almoçar hoje? Aí eu parei, lembrei de todos os restaurantes, imagina, 8 anos morando enjoado, né? No mesmo lugar ali, a gente se vai no máximo 500 metros, 1.000 metros de onde você trabalha. Então, já conhecia todos os restaurantes ali, os bons, os ruins, os maiores, os menores, os mais caros, os mais baratos. Eu falei, não, eu quero uma comida feita em casa mesmo, né? Meu sócio olhou pra mim com aquela cara de, você vai achar uma comida feita em casa, né? E em volta do centro empresarial onde a gente estava, tinha muito prédio residencial, muita casa. Eu falei, tanto de dona de casa que tá cozinhando agora aqui, sabe? Fazendo aquele arroz que refoga aquele alho, aquela cebola na hora. Aquele cheirinho, né? Aquele cheirinho, aquele bife, aquela saladinha ali, aquele feijão grosso e tal. Falei, e se eu pudesse comprar comida da minha vizinha, comprar comida do meu vizinho, sabe? E aí veio o insight da Eats for You. Aí começou. E aí, o que você fez? Veio o insight, daí qual foi? O que você fez para colocar em prática? Ninguém almoçou aquele dia. Ninguém almoçou aquele dia. Foi comer a tarde toda. Todo mundo parou e falou, peraí, gente, tem um negócio aqui, isso faz sentido. Aí a gente começou a chamamos o time, né? Eu tava na agência na época, chamei o pessoal, falei, galera, pesquisa isso aqui, porque a ideia veio muito pronta na minha cabeça. Eu falei, eu devo ter visto isso em algum lugar já, pesquisa para ver se alguém já fez. E a gente viu que já tinha algumas iniciativas, mas com chefes de cozinha, home chefs. Então era comida mais gourmetizada, mais agendada, né? Geralmente à noite, de quinta a domingo. Mas o almoço, que era um mercado de 60 bilhões de reais, não tinha ninguém fazendo nada. Não tinha startup nenhuma, nem aqui nem no mundo, assim, onde a gente tinha mapeado. Isso foi no final de 2016. E aí a gente começou a pesquisar e entendemos que não tinha e falamos, então, vamos fazer. E aí, bom, vamos fazer. Aí vamos fazer, como é que foi o vamos fazer? Como é que vocês começaram ali a operação e tiraram, né, a ideia do papel e colocaram em prática? Primeiro a gente desenhou a estrutura inicial, como deveria funcionar, e montamos um MVP. Tá. Né? Para entender se tinha demanda. Precisava entender quantos Nelsons tinham. Queriam comer comida caseira. Não queria comer hambúrguer, né? Exatamente. Hot dog. Eu falei, cara, quantas pessoas têm isso? Porque o mercado eu já tinha entendido que era grande, mas tinha demanda para isso? Aí depois precisava entender se tinha oferta. Tinham donas de casa que queriam produzir em casa, que estavam dispostas a fazer isso? A gente estava no final de 16, início de 17, 12 milhões, 13 milhões de pessoas desempregadas. A gente viu a oportunidade ali de geração de renda com baixo investimento inicial, inclusão produtiva das pessoas, fomento do pensamento empreendedor, que é algo que eu acredito muito. Né? Minha mãe mudou completamente a vida dela por meio do empreendedorismo, como consequência eu mudei a minha. Então eu acredito nisso como uma ferramenta de função social, que é emancipar o indivíduo, torná-lo protagonista de sua própria história, e eu acredito que o empreendedorismo faz isso com as pessoas, sabe? E a gente fez o MVP, conseguiu uma reunião com a Lelo, vim para São Paulo apresentar para a diretoria, Márcio Alencar, diretor da Lelo na época, e hoje ainda é. E eu apresentei a Eats for You para ele e eles falaram assim, a gente quer tocar com você esse projeto, vamos fazer ele acontecer. E aí quando você tem uma ideia que você já acredita, e aí vem um gigante desse no mercado... acredita também, você fala, poxa, acho que tem aí, tá, vai dar certo. Ou então tem mais gente louca comigo, vai que dá certo. E a gente está aqui, né? Nelson, bom, a gente está chegando ao fim. Eu queria que o Nelson tem uma grande experiência como empreendedor, né? Realmente ele conseguiu pivotar o negócio. Eu queria que você deixasse aí um recado para quem quer empreender, quem está no mercado de inovação, que tem um negócio e quer transformar esse negócio em um negócio mais tecnológico, mais digital. Qual que é a dica que você dá? A dica mais importante, assim, que eu acredito é o autoconhecimento. O empreendedor ele tem a obrigação
de se conhecer muito bem. Ele tem que saber onde ele é bom e onde ele é ruim. Onde ele é bom, ele tem que levar à quinta potência, e onde ele é ruim, ele tem que neutralizar. Então ele tem que trazer pessoas que coloquem ele em condições de sucesso, onde ele é muito bom, e que seja melhor do que ele onde ele não é. Isso tem que estar muito claro para o empreendedor. Porque assim, a força motriz do negócio é o empreendedor, não é a ideia. Você pode ter a carga mais valiosa do mundo num trem. Se a locomotiva não for um monstro que vai fazer aquilo dar certo, não adianta nada. Você perde tudo que está lá atrás. Então é uma energia que você tem que dedicar. Eu costumo falar muito isso na ITS, a gente não tenta, a gente faz até dar certo. Certo? A gente pode ser vencido. Não tem como errar, Vai desistir, eu não vou. Não tem opção de errar. Não tem, não é uma opção. É isso. E é sobre isso. Maravilha. Nelson, obrigada pela sua entrevista. Até a próxima, né? E é isso, o programa Ter Inovação fica por aqui. Se você é um empresário, empreendedor ou simplesmente alguém apaixonado por inovação, você está no lugar certo. Eu espero vocês na próxima quinta, às 11h30 da noite. Até lá!